Oi, oi, gente! Sim, hoje eu vou ensinar vocês a como fazer lettering e, com um ponto muito importante, usando o brush pen. Eu sei que muita gente quer aprender a fazer lettering tem muita dificuldade em usar brush, já que eu aprendi, então você consegue aprender também. Eu comecei usando essa brush aqui, ela é aquele tipo de brush que tem a ponta caneta e a ponta pincel. Inclusive, essa ponta pincel vai estar um pouco desgastada, ela nem funciona tanto assim. Então, assim, no caso, ela tem tinta, tá, gente? Tô dizendo que ela não funciona pra fazer, porque eu já estraguei a ponta. Mas ela foi ótima pra eu aprender e testar. Logo depois dela, eu comecei com as da Faber, que também foram muito boas. Na época, eu cheguei a comprar o kit Neon e o kit Soft da Faber, tá? Então, assim, eu tenho muito costume de usar elas, já que foi, assim, a primeira que eu usei em relação a materiais bons. Mas logo depois eu parti para uma qualidade melhor e fui para a da Pentel. Essa da Pentel eu me apaixonei de primeira. Assim, ela é um tipo difícil para você usar caso você não tenha costume, mas ela é uma caneta muito boa. Ela tem uma ponta meio aciliconada e só a pontinha é de pincel. Então, assim, é um pouco difícil para você compreender como escreve com ela, mas ainda assim você acostuma fácil. Existem alguns movimentos a ser feitos para você conseguir aprender a fazer. Então, eu desenhei esses movimentos com uma lapiseira para conseguir acompanhar com vocês direitinho o que tem que ser feito. E agora, eu vou fazer com vocês todos esses movimentos usando a brush. Aproximei a câmera para vocês verem melhor e vou começar com a brush da Faber Super Soft. Ela tem uma ponta um pouco mais grossinha e como normalmente essas são as pontas encontradas em brushes para vender, elas são as mais comuns, eu resolvi apresentar esse tipo de brush primeiro para vocês, mas também vou apresentar a da Pentel, já que muita gente provavelmente vai querer comprar ela, já que o custo-benefício dela é ótimo. Eu tô com essa brush há mais ou menos uns 2 anos e assim, a tinta tá intacta, a ponta tá intacta, então vale muito a pena, mesmo que ela custe, sei lá, uns 15, 16 reais. Começando com a da Super Soft, da Faber. A ponta dela, como eu disse, é um pouco mais grossa, então o comum é o lettering ficar um pouco mais grossinho e um pouco maior também. Mas aí você vai seguir alguns tipos de caminhos com esses moldes aqui que eu entreguei. Então, eu vou começar por esse aqui e esse de baixo para vocês conseguirem compreender melhor o que tem que ser feito. Eu fiz esses riscos tanto para cima quanto para baixo para vocês conseguirem compreender o que deve ser feito de molde para as brushes. Então, tudo que você for para subir, você vai subir com a pontinha indo fino e tudo que for para descer, você vai descer com o corpo e descendo grosso. Conseguiram compreender? Você vai subir com a mão mais leve. Não tente pegar aqui, tá? Pega um pouco mais para longe no corpo da caneta mesmo, e você vai subir leve e vai descer pressionando um pouco mais. Então, tudo que você descer, ele vai fazer um pouquinho mais de força para poder dar esse contraste aqui maior. Então, leve a mão a deixar ela o mais leve possível e sobe com ela super leve. Você vai até perceber que dá um contraste de cor, aqui vai estar um pouco mais claro e aqui um pouco mais escuro, já que a pressão vai fazer a tinta vir mais. E tudo que você vai descer, você vai pressionar. Pode até usar de apoio o mindinho e esse dedo aqui anelar, para você conseguir fazer uma pressão maior. Com a da Pentel, com a pontinha pequena, é do mesmo jeito. Tudo que você subir fino, você vai fazer pressão para descer mais grosso. Como vocês podem ver, e ela é fininha, o grosso dela não vai ser muito como na das outras pontas maiores. Então, é normal ela ficar um pouco mais fina que as outras, já que a ponta dela é super pequena. Então, não dá para fazer essa pressão maior. Mas mesmo assim, quando você encaixa em letra, você consegue ver o contraste entre um e outro, como aqui, por exemplo. Mas assim, nesses testes aqui, você não vai ver tanta diferença como nessas, já que a ponta dela é mais fina. Acabei deixando sem querer o exercício mais difícil na primeira linha, mas tudo bem, eu acompanho aqui o restante com vocês. Peguei outra cor de brush, para vocês conseguirem ter essa percepção de cores diferentes. Vamos agora aqui para esse exercício, que vai consistir nessa teoria aqui que eu expliquei para vocês, onde vocês vão fazer a curva do subir fino e descer grosso. Então, vocês vão começar com ela fininha e vocês vão fazer a pressão para descer ela mais grossa. Então, vocês vão aprender essa curva primeiro. É basicamente um U ao contrário, para vocês conseguirem aprender essa curva
E logo de início vai ser um pouquinho complicado para vocês perderem o medo de fazer pressão e tudo mais. Logo de início, eu tinha muita dificuldade, então eu acabava pintando. Eu ia assim, ó. E aí, quando eu chegava aqui, é que eu pressionava, e ainda pressionava todo errado. Acho que vocês conseguem perceber a diferença de um pro outro, tanto com a tinta, como com essa curvinha aqui que tá toda errada. Então, logo de início vai ser um pouquinho complicado, mas tenta se soltar e perder o medo. Usa uma brush um pouquinho mais barata para vocês conseguirem aprender isso. Eu indico essa aqui. Essa aqui na época eu comprei, sei lá, por uns R$3, talvez. Então, ela foi um pouquinho mais barata, então não tinha tanto medo pra estragar. Então, tenta aprender com uma brush que é um pouquinho mais barata, pra depois vocês irem pra outras, que eu indico muito essa aqui da Faber, tá? Eu usei ela por muito tempo e ainda uso hoje em dia, mesmo que eu não faça tanto título na aula, mas ainda uso e eu indico muito por causa dessa pontinha dela. Então, assim, vocês vão fazer esse exercício aqui mais do que esses outros, porque é nesse aqui que você vai aprender a curva, e a curva ela é muito importante para você fazer o contraste do traço fino com o traço grosso. Agora, vamos para o exercício mais difícil. Peguei outro tom de cor. E vamos fazer o exercício mais complicado. Esse exercício, ele consiste em você vir subindo, descer grosso e subir de novo fino. Então, pega na metade, sobe fino, desce grosso e sobe de novo. Então, a ideia principal é você conseguir soltar a pressão. Tira a pressão e sobe. Tira a pressão e sobe. É nesse exercício que você vai focar muito para você conseguir fazer as letras impecáveis. Então é isso, gente. Eu espero que finalmente vocês tenham aprendido a como usar brushes, porque fica assim, uma frase linda quando você vai fazer os títulos. E é muito importante que você aprenda, caso você esteja querendo fazer lettering, títulos mais bonitos. E é muito importante que você aprenda a usar brushes, porque é assim, o material que mais vai deixar o teu lettering bonito, porque o lettering é feito primeiramente de brush, né? A origem dele veio da brush pen, que é uma ponta pincel. Então, assim, tentem se acostumar com essa ponta, que ela é a ponta melhor para você conseguir fazer esse tipo de palavra, esse tipo de título. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido. Façam esses testes em casa, usem esses exercícios para aprender. Espero muito que vocês tenham aprendido com esse vídeo e que usem ele de inspiração para poder aprender a fazer lettering. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.